Opa, tudo bem, pessoal? Ou eu deveria dizer, tudo bem, Marcos? Tudo bem, Rodrigo? Então, sejam bem-vindos à disciplina de Economia Pesqueira, né? Acredito que vocês já sabem quem eu sou, mas eu sou o Eduardo Tilmo, prazer. Estou, então, na incumbência de dar para vocês nesse semestre a disciplina de Economia Pesqueira. Dessa maneira, infelizmente, à distância, né? Mas faz parte, né? O professor também tem que se sujeitar, né? Tô virando então youtuber. Como vocês podem ver, eu não sou ainda um grande youtuber pela barra preta que tem aqui embaixo, né? Mas isso aí, tomara que seja só essa primeira vez. Depois eu arrumo e fica assim essa barra preta aí que eu não consegui tirar de nenhum. Tá? Bom, então sejam todos bem-vindos, né? Disciplina de Economia Pesqueira, se alguém ainda tiver se matricular depois, né? Olá, prazer. Bom, então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, isso vai ser muito importante que vocês tenham isso em mente, né? Como são só dois, né? O meu e-mail, tá? Caso vocês queiram falar alguma coisa comigo, né? Tem alguma dúvida, algum questionamento, né? Enfim, que vocês quiserem comentar. Então é o etilmon esse, né? Do Gmail, tá ok? E a disciplina vai funcionar então através de duas, na verdade vai ser junto com AVA, né? Então três sistemas diferentes aí, tá? Mas vamos lá. As aulas, como essa aqui, vocês estão vendo, né? Vão estar nesse canal, então no YouTube, tá? Eu pretendo colocar todas as segundas-feiras uma nova aula, né? Com os tópicos que a gente vai ver um pouco mais adiante, tá? Uma parêntese aqui, tá? Essa primeira contato aqui, eu peguei só a ementa da disciplina que está lá no sistema, acredito que vocês possam acessar, só que você está um pouco mais desmembrado e melhor descrito aí o que é exatamente que a gente vai estar fazendo nessa disciplina, tá? Então vamos lá. As aulas mesmo são assíncronas, né? Aí o que acontece? Como está no YouTube, vocês podem ver o horário que vocês quiserem, né? O dia que vocês quiserem. A princípio, todas as segundas-feiras vai ter uma aula, né? No YouTube. O material, slides, qualquer material tipo de livro, artigo científico, qualquer coisa que for relevante no andamento do curso, vai estar disponível então no meu site aqui do Google, né? Vai estar disponível no meu site. Acredito que eu já tinha passado essa informação para vocês. Se vocês já tivessem acessado o site, já tinha o material lá, mas ele vai ser todo recapitulado, tá? Enfim, algumas coisas vão estar mudando. Agora mesmo assim que eu sair dessa gravação, eu já vou providenciar isso, colocar essa ementa, né? Enfim. Bom, então nós temos essas aulas assíncronas que vão ser postadas todas as segundas-feiras aqui nesse canal. Então não esquece de dar o joinha, inscrever e apertar o sininho aí, como todo o bom youtuber. Te cuida, Felipe Neto. Bom, e as aulas síncronas, né? As aulas síncronas, ficou marcado aí, acredito que vocês tenham acesso a isso, todas as quintas-feiras a partir das 18h50. Aqui eu coloquei tirar dúvidas. O caso é o seguinte, né, gente? Vamos ser honestos aqui, né? Como vocês são só dois, eu pensei em, quando vocês julgarem necessário que a gente tenha uma aula para tirar dúvidas, né? Como as aulas vão ser todas assim, que vocês me mandem um e-mail, né? Que a gente marca, então, por webconferência, essas aulas às quintas-feiras, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Vocês me mandam lá, por exemplo, professor, não conseguimos fazer tal coisa, aqui, não entendi isso, não sei aquilo. Então vocês me mandam por e-mail e aí eu crio então essa webconferência para a gente ter uma aula assíncrona, tá bem? Enfim, porque como é uma aula mais de tirar dúvidas, né, de discussão e tal,
eu não acho que faz muito sentido que, já que eu não posso cobrar presença, né, não faz muito sentido que se vocês daqui a pouco não estão com dúvida, sei lá, não tem comentário que a gente tenha uma aula de fato, tá? Mas enfim. Aí vocês, de novo, por isso que eu falei que é muito importante que vocês tenham aí o meu e-mail anotado, tá ok? Bom, o objetivo da disciplina, dar suporte técnico-científico, né, para trabalhar com aspectos econômicos, aspectos inerentes à economia pesqueira, né? Aqui um pouco sobre o método, né? Então vamos lá. O AVA ele vai funcionar, bom, com os links, né? Eu vou estar postando os links dos vídeos, né? E do material que vão estar nesse canal aqui do YouTube e no meu site, tá ok? Então o AVA vai ser para isso. E o AVA vai servir também para entrega dos materiais da avaliação, tá? Que eu vou comentar daqui a pouquinho. Tá bem? Com relação à bibliografia, tá? Eu coloquei aqui esses livros, né? Principalmente esse do Callan e Thomas aqui, é um livro muito legal. A princípio, a gente vai como eu estou colocando os slides, a princípio eu acho que vocês não vão precisar assim de um livro, seguir um livro texto muito rígido, né? Claro que agora no início tem muita parte, a gente vai voltar um pouco, né, sobre eficiência de mercado, bens públicos e tal, a gente vai falar sobre isso. E aí eu vou disponibilizar para vocês alguns capítulos do livro do Varin, né? Ou seja, vamos ter uma boa revisão de micro aí nessa disciplina. E eu admito assim que os slides assim, eu acho que eles são bem autoexplicativos, né? Pelo menos no semestre passado, né, a experiência que eu tenho nessa cadeira, o pessoal conseguiu acompanhar legal. Mas, de novo, é que eu tive um pouco de dificuldade de encontrar literatura em português, né? Mas, como eu estou me disponibilizando a tirar as dúvidas, né, tem esse livro aqui de economia ambiental também que, caso vocês julgarem necessário, eu posso colocar alguns capítulos no meu site lá também. Tá ok? Bom, conteúdo programático. Então, essa é um primeiro contato, né? A gente, então, vai começar, né, a partir da semana que vem, com uma aula sobre a importância do setor pesqueiro e da aquicultura. Depois a gente fala um pouco sobre a economia e o meio ambiente, né? E aí então a gente entra em eficiência de mercado, né? E a revisão de micro, né? Eficiência de mercado, nas falhas de mercados, né? E aqui principalmente para a economia pesqueira, os bens de recursos comuns, né? Que é bem característico, né? do peixe do oceano, né? De oceano. E depois a gente entra em economia da poluição e economia da poluição, políticas de controle. Aqui pode ser um pouco engraçado, né? Pô, economia da poluição em pesqueira, faz sentido. Bom, na verdade, essas duas aulas aqui, elas vão ser fundamentais, na verdade, para a gente entender esse capítulo 9 aqui, ó, essa aula 9, que é as políticas na pesca. Tá? Sem a gente falar aqui a política de controle, a gente vai falar sobre imposto, vamos falar sobre cotas, vamos falar sobre subsídios, né? Então elas são fundamentais para a gente tratar das políticas adotadas na pesca, tá? Aqui, para não deixar de comentar, os modelos bioeconômicos, né? De novo, peixe ele é um ser vivo, né? Então ele nasce, se desenvolve e morre, né? E ele vale dinheiro, né? Ele é explorado, né? O pescador, né? O barco pesqueiro, enfim, ele explora esses recursos. E existe um ótimo, no sentido de que eu preciso compatibilizar essa dinâmica biológica, né? Ou seja, a multiplicação dos peixes, né? O desenvolvimento do peixe, a questão biológica, com a questão da exploração, que é a questão econômica mesmo, né? Então a gente vai ver os modelinhos estáticos aqui sobre essa compatibilização, né, para a exploração da pesca, tá? E aqui por último, né,
um pouquinho sobre teoria dos jogos aplicados à pesca, tá? Acredito que todos vocês estejam familiarizados lá com o dilema dos prisioneiros e tudo mais. Teoria dos jogos tem uma relevância super importante quando se trata de acordos internacionais, né? E também com a questão da resolução aqui dos bens de recursos comuns, tá? Lembram lá, vocês sabem o que é a tragédia dos comuns? Então, a gente vai falar disso aqui bastante, né? Tem tudo a ver com teoria dos jogos e é o que a gente vai enfatizar nessa última aula aqui, tá ok? Bom, o que mais que é importante que vocês já devem estar se perguntando? Meu Deus, e a avaliação? Tá? Bom, nessa disciplina aqui nós vamos ter 2 avaliações, tá bem? Uma primeira avaliação vai ser aqui, ó, uma revisão de literatura, né? O que isso significa? Vocês vão pegar um dos tópicos que está escrito aqui, né? Um desses tópicos dados em aula. Claro que aqui o que faria mais sentido seria, por exemplo, falar de externalidades na pesca, vou falar sobre direitos de propriedade, vou falar sobre, enfim, bens de recursos comuns, né? Ou políticas na pesca, né? Fazer uma revisão de literatura sobre esse tema, né? Pegar alguns artigos, assim, uma revisão, honestamente, pessoal. Eu sei que vocês estão em época de monografia lá, preocupados com essas coisas. É uma revisão aí de umas 2, 3 páginas, tá? Já vai ficar, tá super ok, sobre um desses tópicos, beleza? E uma segunda avaliação, né, que são trabalhos semanais a serem entregues. Como assim? O time enlouqueceu, toda semana tem trabalho. Bom, pessoal, sim, toda semana vai ter. Eu vou passar alguns exercícios para vocês, coisas assim de 2, 3, 4, talvez, questões sobre cada um desses tópicos aqui, tá bem? Para que vocês, enfim, trabalhem, né, respondem e entreguem lá no AVA, tá ok? Então vocês vão ter que entregar via AVA, tá? Aqui, apesar dos trabalhos eles serem semanais, não, os trabalhos vão ter que ser entregues semanalmente, tá? Bom, o que mais? Claro, né, pessoal? De novo, eu acredito que eu não precisava estar falando isso aqui, mas o que eu estou chamando aqui de trapaça, né? Cópia de um do outro, ter uma terceira pessoa fazendo os exercícios para vocês, isso não é legal. E se tiver evidências de que vocês estão fazendo alguma coisa nesse sentido, né? Isso não é justo com vocês, né? Com quem está fazendo direitinho, né? E também não é justo comigo, tá? Então vai ser, obviamente, punido com severidade aí, né? Mas isso não, tenho certeza que não vai ser o caso de vocês dois, né? Tá? Bom, pessoal, como é que vai funcionar então? Eu vou marcar para essa semana, então, na quinta-feira, às 18h50, né, 10 para 7, eu vou marcar uma aula síncrona, tá bem? Para dar o pontapé de saída para vocês, caso tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, a gente já esclarece nessa primeira aula. E aí, a partir daí, então, a gente... como vocês são só 2, falando honestamente, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, uma coisa, por favor, me mandem um e-mail. Né? A gente pode marcar uma aula mesmo, ou, sei lá, a gente pode conversar daqui a pouco até de outra maneira, né? Que não necessariamente com uma aula e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que era isso aí por esse primeiro momento, né? Encontro vocês quinta-feira, né, às 10 para 7, tá? Pessoal, de novo, como vocês são só 2, se tiver algum problema, me mandem um e-mail dizendo, professor, não vou poder ir na aula, ou não vou na aula por algum motivo,
que daí a gente passa para outra semana, tá? Porque não faz sentido falar para um só, tá? Bom, dito isso, eu acho que era isso aí, né? Então conversamos na quinta, beleza? Um abração, até mais para vocês.